Glória a Deus. Nesse ambiente de glória, que nós celebramos a Deus com muita alegria nessa noite. Saudamos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, meu irmão. Se o Espírito Santo toca no teu coração e você sente desejo de glorificar a Ele, sinta-se à vontade na presença do Senhor. É o Espírito Santo que nos conduz aqui nessa noite. E nós estamos muito alegres. Aleluia. Glória a Deus. Mandamos um abraço especial aos irmãos que nos acompanham de casa. Deus abençoe. Estamos juntos no mesmo propósito, que é louvar e cultuar ao nosso bom Deus. Os irmãos acompanharam essa semana na terça-feira. Nós tivemos a nossa escola bíblica e aproveitamos a oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a história do povo de Israel. Então, nós abordamos a história desde a origem, com o chamado de Abraão, passamos pela fase dos patriarcas e fomos até o período dos reis. Estudamos até depois da morte de Salomão, quando após a sua morte o reino é dividido. Então, quero chamar a atenção para os irmãos que gostaram. Terça-feira nós vamos continuar. Aí nós vamos falar dos reinos divididos. Os irmãos vão conhecer os reis que governaram o reino de Israel, os que governaram o reino de Judá, dos profetas que nós temos na Bíblia, quem está profetizando em Israel, quem está profetizando em Judá. O momento que o reino do norte acaba, que ele é destruído, cativeiro babilônico, tem muita coisa aí, irmãos, para nós estudarmos. Os 400 anos de silêncio, como é que fica o povo judeu, na época em que não há profeta, em que a Bíblia não menciona nada. E nós vamos até a época de Jesus, né? Até a época de Jesus, né? Na próxima terça-feira. Eu já estou me programando para um capítulo diferente, né? Nós vamos pegar depois, numa outra oportunidade, da época de Jesus até hoje. Quero aproveitar para falar sobre o Israel hoje. O que tem a ver o povo judeu hoje com o povo da Bíblia? Essa semana nós vimos aí a tensão no Oriente Médio, os judeus com os palestinos. Me parece que negociaram um cessar-fogo, mais um de muitos. Então, há muita coisa para nós conhecermos e é sempre bom. Então, tivemos uma boa assistência e agradecemos aos irmãos. Mas vamos nós aqui, Provérbios capítulo 30, nós também estamos numa outra caminhada nas sextas-feiras, Provérbios 30, 18 e 19. Nós começamos a estudar esses dois versículos aqui, na sexta-feira passada, e vamos passar, né? São 4 sextas-feiras estudando 2 versículos, olha só. E a gente não consegue esgotar ainda, né? Provérbios 30, 18 e 19. Glória a Deus, aleluia. Que diz: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado. Que coisa maravilhosa, Senhor, olhar o teu povo reunido aqui e tantos outros que estão nesse mesmo propósito, casa, mas estão te adorando, estão te cultuando. Ó Deus, pela presença do teu Espírito em nós e nesse ambiente, onde a tua glória invade este lugar, nos arrebata, Senhor, a tua palavra nos instrui e nós, Senhor, estamos crescendo de acordo com a tua vontade. Usa, Senhor, a tua palavra nessa noite conforme o teu querer e traz entendimento para o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, nós aprendemos
na primeira parte, sexta-feira, que o capítulo 30 de Provérbios é um dos poucos que não é escrito por Salomão. Ele é escrito por Agur, um sábio, um conselheiro. Provavelmente não era judeu, mas conheceu o Deus de Israel e ficou encantado com o poder, com as maravilhas do nosso Deus. Então ele escreve o capítulo 30 de Provérbios. E o estilo literário dele é o estilo de fazer perguntas, é o estilo de trazer respostas também através de enigma. O enigma é como um quebra-cabeça. Você vai colocar que é o caminho da águia no céu. É o caminho percorrido pela águia quando ela está voando. E nós estivemos meditando sobre que maravilha é essa. E o caminho da águia nos falou sobre visão, sobre a importância da visão. E como crentes da visão, quando nos debruçamos sobre essa reflexão de Provérbios 30, 19, sobre essa reflexão do caminho da cobra na rocha. É que na rocha, irmãos, é seguro. Na rocha é mais seguro. A cobra, quando escolhe se abrigar na rocha, na fenda da rocha, é porque ali ela encontra segurança. Alguns aqui que têm uma vivência mais de interior, às vezes percebem no meio de pedras, ela fica enrolada ali, ela fica escondida. E Agur estava impressionado como ela conseguia subir na rocha, e ela vai percorrendo, e de repente ela se abriga na fenda da rocha. Isso aponta para a vida de todo servo de Deus. Irmãos, todos nós, como servos do Senhor, estamos expostos a alguns perigos. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia nos ensina e nos manda, irmãos, que nós temos que estar o tempo todo atentos, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós somos ameaçados o tempo todo. Por isso é que o Senhor nos tirou, irmãos, dessa posição mais vulnerável, e a Bíblia diz que Ele nos arrancou lá daquela posição vulnerável e nos colocou sobre a rocha. Aleluia! Nos colocou sobre a rocha. E como servos de Deus, nós temos que estar sobre a rocha. É algo maravilhoso desfrutar da segurança da rocha. O salmista no Salmo 40 descreve isso como isso é tremendo. Olha o que Deus fez conosco. Salmo 40, versículo 2. O salmista diz: tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ele diz: eu estava afundando. Eu estava, perecendo. E o Senhor, em sua rica misericórdia, com o seu amor infinito, foi lá e me tirou daquela situação horrível, daquela situação de penúria, daquela situação destrutiva. E agora Ele vem e coloca os meus pés sobre a rocha. Aleluia! Nós olhamos para trás e nos reconhecemos nesse salmo. Oh Deus, como nós estávamos afundando na vida, irmãos. Cada um de nós
mergulhado no pecado, mergulhado na ignorância, mergulhado na rebeldia, mergulhado, irmãos, em todas essas artimanhas do mundo, e o Senhor nos via perecendo, e o Senhor nos via, irmãos, cada dia num processo de autodestruição. Aí o Senhor, porque nos ama, o Senhor vem com a sua misericórdia e diz que tirou nossos pés que estavam afundando e colocou. Aleluia. Agora nós estamos em lugar firme. Nós estamos escondidos na fenda da rocha. E a nossa rocha é Cristo Jesus, o nosso Redentor. Estamos firmados nele. Sabe, tem horas que as pessoas não conseguem entender quando, em meio a tanta situação de medo, a tanta situação de insegurança, nós falamos algumas coisas com convicção. É porque, irmãos, apesar de tudo isso, nós sentimos os nossos pés sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. O salmista, no Salmo 62, versículo 6, ele fala sobre essa rocha. Salmo 62, versículo 6, diz: somente Ele é a rocha que me salva. Amém? Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Estamos na rocha, irmãos. Nós não podemos reagir a todo perigo como alguém que está com os pés na lama, como alguém que está com os pés na areia movediça. Os nossos pés estão na rocha que é Cristo Jesus, e é Ele que nos salva. É Cristo que nos salva. Essa rocha também é a palavra de Cristo. A palavra do Senhor é uma rocha inabalável. Jesus declara em Mateus 7:24. Olha o que o próprio Jesus diz, Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando o irmão ouve a palavra do Senhor, quando o irmão recebe os ensinos preciosos do Senhor e você coloca em prática, você está colocando a tua vida sobre a rocha, meu irmão. Você está colocando a tua vida em terreno firme. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aplicando os ensinamentos na nossa vida. Da mesma forma, irmãos, quem ouve a palavra e não pratica, está apoiando a sua vida em terreno inseguro, está colocando a sua vida na areia. Eu sei que alguns profissionais aqui que trabalham em firmas, que manuseiam equipamentos, e alguns equipamentos são perigosos se você não usar da maneira correta. Um levantamento feito em relação a acidentes que acontecem em linha de produção, dizem que boa parte deles acontece porque aquelas pessoas que operam as máquinas, elas não leem o manual. Então elas não conhecem alguns detalhes. E por isso elas se acidentam. Porque elas estão, irmãos, manuseando e manipulando o equipamento de forma perigosa. Muitos cristãos se acidentam porque não leem o nosso manual, que é a Bíblia. E aí, irmãos, vivem correndo risco, porque não vai lá e lê, não medita. Aí ele não coloca os pés firmes sobre a rocha. Mas sabe o que é mais terrível? É você olhar alguém que o Senhor pegou lá no lodo, lá na lama, lá no poço, e o Senhor colocou os pés do camarada sobre a rocha, e ele querendo descer da rocha. Você não vê de vez em quando irmão, fica lá querendo botar o pé fora da rocha? Não tem mais.
Tem uns, irmão, que desce da rocha, dá uma voltinha e fica brincando com o perigo, irmãos. Na rocha é mais seguro. A rocha é a nossa segurança. A rocha é Cristo. A rocha é a palavra do Senhor. Aleluia. Mas sabe uma outra lição maravilhosa sobre o caminho da cobra na rocha, na penha? É que na rocha ela não deixa marca. Quando ela está percorrendo o caminho, quem já observou uma cobra percorrendo o caminho sobre a areia, irmão, fica o rastro. Por onde ela passa. Você consegue, inclusive, seguir os passos dela pelo rastro que ela deixa. Mas quando ela está na rocha, irmãos, não fica nada, aleluia, não fica absolutamente nada, sabe, queridos, não fica rastro. Isso aponta para como deve ser a vida do servo de Deus, sem rastro. Você pode ir atrás, não vai encontrar. Sabe, irmãos, é assim que nós devemos andar. O crente deve dar um bom testemunho. Eu digo isso porque vocês conhecem, irmãos, alguns que infelizmente, meu irmão não está firmado na rocha, ele está na areia. Irmão, por onde passa, deixa um rastro de coisa errada, deixa um rastro de coisa feia. E é triste, sabe, irmãos? É triste, sabe, você perceber quantas coisas se falam de pessoas que conhecem a palavra, que conhecem o evangelho, mas infelizmente, irmãos, de vez em quando desce da rocha. E na hora que desce da rocha, pode olhar o rastro. Pode olhar para onde ele passou, sabe? Filipenses 2, versículo 15. Olhe que a palavra do Senhor diz como deve ser o nosso testemunho. Olhe o que Deus espera de nós. Filipenses 2,15. Diz que nós devemos ser, irmãos, irrepreensíveis e sinceros e filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandecemos como astros no mundo. Aleluia. É isso que Deus cobra. Irmãos, o Senhor espera de cada um de nós um viver de excelência. Então, nós, irmãos, está descendo da rocha, porque senão o que nós produzimos é horrível. O testemunho que damos não nos identifica com Cristo Jesus. A ponto de alguns, irmãos, a gente duvidar da fé, duvidar da conversão, duvidar de aquele de fato tem aliança com o Senhor, não pode, fazendo o que faz, se comportando como se comporta, é porque não está alicerçado na rocha. Mas isso é um dever do crente, irmãos, é dever também de pastor. Pastor tem que dar bom testemunho, irmãos. E quem aspira, quem almeja o episcopado, a palavra do Senhor cobra isso. Eu não consigo imaginar como alguns se dizem vocacionados, irmãos, e o rastro que deixa é de tristeza, é de machucar pessoas, não é de apacentar, não é de amar, mas é de odiar. Não são palavras de cuidado, mas são palavras de vingança, e deixa o rastro feio. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Se cobramos, temos que ser os primeiros a dar bom exemplo. Uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida cristã foi estar em um retiro espiritual. E a única pessoa que foi expulsa do retiro foi um pastor. Você consegue imaginar isso?
por mau comportamento. E a gente, jovem, adolescente, nós ficamos assim, sem entender absolutamente nada. Os outros pastores tiveram que chamar ele, disciplinar e colocar para fora. Como? Como pode isso? Paulo, quando está falando para Timóteo e preparando ele para o ministério pastoral, em 1 Timóteo 3,7, Paulo diz: também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, não é só dos de dentro, não é só dos mais chegados, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. E só há uma forma de qualquer pessoa dar um bom testemunho, só há uma forma de qualquer pessoa andar em retidão, irmãos, é estar com os pés sobre a rocha. Porque na hora que desce, pode olhar o rastro de coisa feia. E isso é extremamente triste. E o sábio está olhando a serpente andando sobre a rocha, e ele está maravilhado com a desenvoltura dela. Mas há uma terceira lição que nós podemos tirar da rocha. Irmãos, na rocha, ela não se suja. Na rocha, ela não se suja. Você pode ter pavor de cobra, eu sei que boa parte das pessoas tem. Mas quando você olha, irmãos, é sempre reluzente a pele da cobra. Chama muita atenção. Na rocha, ela não se suja. E já é um detalhe. Ó. Por natureza, ela não gosta de lama. Você não vai encontrar cobra em lama. Irmãos, crente que está com os pés sobre a rocha, ele não gosta de sujeira. Ele não se suja. Não se suja, irmãos. Não anda enlameado. A Bíblia mostra que quando o Senhor nos tirou, preste atenção de onde Ele nos tirou. Nós estávamos na lama, nós estávamos na sujeira, nós estávamos no lodo, sabe? E a Bíblia diz que o Senhor foi lá, nos tirou e colocou sobre a rocha. Mas a Bíblia nos diz mais, irmãos, que as nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. E agora nós temos vestes brancas. Aleluia! Deus não te tirou de lá e não deixou, irmão, sujo, porco. Não, Ele te tirou de lá e Ele limpou as tuas vestes. Elas se tornaram alvas. Isaías capítulo 1, versículo 18 fala disso. Desse processo de transformação, de mudança, que nós temos que valorizar. Isaías 1,18, que diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Aleluia! O ministério do Senhor nas nossas vidas começou, irmãos, com um processo completo de limpeza. O Senhor arrancou, irmãos, aquelas coisas imundas que estavam dentro de nós, os pensamentos sujos, a palavra suja, a boca suja, o coração sujo, e o Senhor vem e lavou e nos colocou sobre a rocha. Irmão, toda vez que a tua mente foi invadida por pensamentos impuros, corra para o Senhor e diga: Senhor, limpa a minha mente. Eu não aceito isso, eu não aceito esse tipo de pensamento, porque lá eu estava e de lá o Senhor me tirou, e eu não aceito que isso domine a minha mente. Todas as vezes que, irmão,
a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Liberdade para dar ocasião à carne, irmão, é tirar o pé da rocha e colocar o pé na lama. Toda vez que isso acontece, irmãos, lamentavelmente, coisas da nossa velha natureza voltam a se manifestar, e isso é triste. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Eclesiastes 9, 8 diz: em todo o tempo. Irmãos, a palavra diz em todo o tempo, sem todo o tempo. Em todo o tempo significa dizer, irmãos, que não importa o que esteja acontecendo, você tem que preservar alvas as tuas vestes. É quando você foi provocado, quando você está chateado, quando você está zangado, quando você está desrespeitado, mas mesmo assim, preserve as tuas vestes alvas. Tem algumas pessoas, irmãos, que não pode se encostar numa pessoa suja, que daqui a pouco está sujo igualzinho. Cuidado com isso. Eu estou no mundo, mas eu não tenho que copiar o padrão do mundo. Porque agora, irmãos, eu estou perto de um desbocado, daqui a pouco eu estou desbocado igual ele. Em todo tempo, vestes alvas. Porque eu estou, convivendo com alguém que faz as coisas erradas, daqui a pouco eu estou fazendo as coisas erradas igualmente ele. Não, as minhas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. E eu não partilho dessas coisas. Não condiz com os meus princípios, não condiz com os meus valores, não condiz com a minha nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Não é normal um crente gostar de lama. Não é normal. Não é normal, irmãos, andar sujo espiritualmente. Não é normal. Mas sabe o que acontece? Tem muitos crentes com síndrome de filho pródigo. Está na casa do pai. Aí de vez em quando, irmão, foge para ir lá para a Pocilga. Lá para a Pocilga. E nós temos, irmãos, que o valor, nós temos, irmãos, que honrar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Olha o que ele deixa para cada um de nós. Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Amém? Exato, brilhe a vossa luz. A cada dia nós temos que ter essa preocupação. Se a nossa vida está suja, irmãos, não consegue brilhar absolutamente nada. As pessoas não conseguem glorificar a Deus pelo que vê em nós. E essa é a nossa responsabilidade. Por isso, a palavra de Deus para cada um de nós nessa noite é: mantenha os teus pés na rocha. Independente do que aconteça, irmãos, não deixa da rocha. Porque enquanto nós estamos firmados na rocha, nós estamos seguros. Nós não deixamos rastro. Nós não nos sujamos. Sabe? E a Bíblia nos adverte. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Tem uma porção de gente que fica olhando o servo de Deus na rocha e tentando tirar ele. Esse é o ministério do diabo. Tentar fazer você descer da rocha. Tentar fazer você abrir mão da coisa preciosa que o Senhor fez na tua vida. Ele te lavou, te restaurou e te deu vestes novas. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Louvado seja Deus. E o sábio está olhando para a cobra deslizando e andando na rocha. E ele diz: que coisa maravilhosa.
Irmãos, que coisa maravilhosa é o crente que percebe o que Deus fez na vida dele e diz: isso é coisa maravilhosa, eu não abro mão disso. Aleluia. O Senhor agiu na minha vida, o Senhor transformou a minha história. Eu era um pobre, um perdido pecador, eu andava cego, eu era vergonha às vezes na minha família. As pessoas não queriam estar perto de mim, não se orgulhavam de mim. Eu fazia coisas feias, eu fazia coisas erradas. Mas isso até o dia que eu coloquei meus pés sobre a rocha e eu encontrei algo maravilhoso na minha vida, Cristo Jesus e a sua palavra. E dia a dia isso tem feito toda a diferença. Eu tenho andado em segurança. Agora eu posso dizer como salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consola. Por isso eu não tenho do que me envergonhar. E a cada dia isso tem que ser real nas nossas vidas. Desde que eu aceitei a Cristo, eu procuro andar com retidão. Eu não tenho do que me envergonhar. As pessoas podem investigar onde eu ando, com quem eu converso, e saiba que irão se deparar com o servo de Deus, com a serva do Senhor, para que brilhe a luz do Evangelho através da tua vida. Irmãos, as pessoas, quando forem perguntadas: ei, se referindo a você, quem é que mora nessa casa aí? A pessoa vai dizer: é um crente, é um servo de Deus, é uma mulher de Deus, é um homem de oração, uma mulher de oração, é uma pessoa que teme ao Senhor. É uma bênção conviver com Ele, é um privilégio trabalhar com Ele, porque há algo de especial em sua vida. Ele não é sujo como os demais, ele não é trapaceiro, ele não é malicioso, ele não é enrolão, mas é uma pessoa agradável, é uma pessoa temperada. E o tempero na vida do crente é o Espírito Santo agindo em sua vida. Aleluia. Por isso, irmãos, se há algum resquício de lama, se há alguma coisa que fizemos que o Espírito Santo de Deus nos incomoda essa noite, nós devemos lavar as nossas vestes pedindo perdão ao Senhor. Perdão, Senhor, perdão pelo que fiz, mas eu quero andar em retidão nos teus caminhos santos. Nosso Deus e Pai, o Senhor nos apacenta e o Senhor nos observa na nossa caminhada. E nessa noite o Senhor nos incomoda com esta reflexão de que os nossos pés foram colocados sobre a rocha, Cristo Jesus, a tua palavra santa e poderosa. Ó Deus, que não permitamos que o inimigo, usando pessoas, tire o nosso pé, que não sejamos tentados, ó Deus, por tudo que esse mundo nos oferece, abrirmos mão desta segurança, Senhor, para estarmos andando em caminhos perigosos, em caminhos que só levam à destruição. Mas dia a dia, zelando pelo bom testemunho, possamos, ó Deus, anunciar Cristo Jesus, o Rei dos Reis, vivendo em nossas vidas, para que o mundo enxergue o Senhor através do nosso viver. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.